Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês da nossa decisão de continuar aqui na Austrália ou nos mudarmos para a Espanha, né? Não foi uma decisão fácil. Aliás, foi bem difícil, a gente teve que fazer lista de prós e contras, a gente levou em conta a emoção, o coração, a gente levou em conta a razão, pontos financeiros, de carreira, de tudo. E depois de muito pensar e de meses analisando tudo, a gente chegou à nossa decisão. Então, se você quer saber quais foram para nós os pontos positivos daqui da Austrália, da Espanha e também os contras, né, dos dois países, vem com a Debs que eu vou contar tudo para vocês. Gente, então para quem tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou a Débora. Eu moro aqui na Austrália há quase 4 anos, eu vou completar 4 anos no dia 6 de março. Eu morei 4 meses em Melbourne e o restante do tempo eu tô aqui em Perth, que foi onde eu conheci o Lauri, meu namorado, que é finlandês, né? E logo que ele chegou aqui, a gente se conheceu e nós estamos juntos todo esse tempo. Então, basicamente, todo o tempo que ele passou na Austrália, ele passou comigo. E para você que só quer saber se a gente vai ficar na Austrália ou se a gente vai embora para a Espanha, já deixo aqui para vocês, assim você não precisa nem assistir o vídeo todo se não for do seu interesse. A nossa decisão é ficar aqui na Austrália, né? Depois de muito analisar, a gente decidiu isso. Mas se você tem curiosidade em saber o que a gente levou em consideração para decidir, então fica aqui nesse vídeo que eu vou contar para vocês tudo que a gente pensou sobre os dois países e como a gente chegou nessa conclusão. Então, nesses basicamente 4 anos, né, tô gravando o vídeo agora no comecinho de fevereiro, então daqui a um mês eu completo 4 anos aqui, eu pude me adaptar com o idioma, com a cultura, como que os australianos são e tal, mas a Espanha sempre teve no meu coração, né, sempre foi a minha ideia mesmo quando eu tava na Nova Zelândia, a minha ideia era mudar pra Austrália pra guardar dinheiro, né, porque eu tinha a questão do visto e tal, e depois me mudar para a Espanha de uma forma mais confortável. Então, assim, sempre foi uma ideia mudar para lá. E depois, quando eu conheci o Lauri, no começo do nosso relacionamento, que nem era um relacionamento ainda, né? Eu falei para ele que eu não gostaria de criar laços porque eu ia embora. Porque eu já tinha planos de me mudar para a Espanha desde que eu o conheci. Na verdade, desde que eu cheguei aqui, né? E aí o tempo foi passando e se foram 4 anos aqui. Mas então, vamos lá. Vamos aos pontos que, para mim, contaram muito, para nós dois, né? Contaram muito na hora de tomar essa decisão. Começando pela Espanha. Eu acho que o primeiro ponto que dá para destacar, principalmente para mim, né? Porque o Lauri vem de uma cultura um pouco mais fria, né, de pessoas um pouco mais frias, e eu venho do Brasil dessa coisa de muito abraço, muito beijo, muito contato físico, né, que vocês sabem como é. Então, eu acho que o primeiro ponto é que a cultura da Espanha é muito mais próxima com a cultura do Brasil, sabe? É um povo, assim, a gente foi pra lá no passado pra conhecer, né, fizemos uma viagem rápida, mas conseguimos passar por 10, 12 cidades, assim, vendo a diferença também dentro da própria Espanha, né? E senti que é um povo acolhedor, sabe? Que dorme tarde, sabe? Gosta de comida boa, gosta de tomar uma cervejinha com os amigos. Então isso é muito similar com o Brasil, né? Coisa que aqui na Austrália o pessoal gosta de acordar cedo, gosta de ir pra praia cedo. Tudo funciona mais cedo e o dia acaba mais cedo por aqui também. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, assim, que ganha de disparada da Austrália é a comida da Espanha. Gente, a comida da Espanha, a culinária que a gente provou lá nos restaurantes, assim, comidas muito gostosas, muito bem feitas, uma variedade grande e principalmente as coisas frescas, né? Então tem qualquer mercado que você vai, qualquer lugar que você vai, tem muito frutos do mar, peixes frescos ali à disposição, frutas e vegetais, uma variedade muito maior, que é muito mais próximo também com o Brasil. Então, essa parte da comida, da alimentação e da alimentação saudável até, né, pega bastante quando a gente pensa em Espanha. Bom,
Terceiro ponto, acho que o clima bem definido, né? Então a Espanha tem calor, tem frio, mas não é aquele frio absurdo de negativo, né? Pelo menos não nas partes da Espanha que a gente pensou em morar. Então o clima é algo que, assim, muito legal de ter as estações bem definidas, de ter aquele outono laranjinha, sabe? Que as paisagens ficam bonitas. E um verão quente, gostoso, que dá para aproveitar a praia, porque a água lá é mais gelada, né? Enfim, então esse também foi um ponto que nos pegou, assim, bastante. E o quarto ponto positivo é a facilidade para conhecer outros países, né? Dá para pegar um carro e ir para qualquer país ali da Europa, né? Quase todos eles. Passagens aéreas são muito baratas, tem a questão do trem, né, que o trem funciona muito bem, interligando os países na Europa. Então esse também foi um ponto que a gente levou muito em consideração. Mas nem tudo é frutos do mar, viagem, né, a gente também teve que pensar nos pontos negativos. Então o primeiro ponto negativo da Espanha pra gente é a burocracia, né, que a gente não viveu isso, porque a gente só foi para lá como turista, mas a gente escuta muito falar das famosas citas, né? Que você leva uma eternidade para marcar uma cita e que às vezes você chega lá, dependendo da pessoa que está te atendendo, te pede documentos que não estavam na lista do site, querem documentos extras, ou se você der sorte você pegar uma pessoa mais amigável, mais de bem com a vida, vamos dizer assim, tudo se resolve. Então, isso é algo que a gente, né, sabe que é bem complicado, principalmente quando envolve o governo. Segundo ponto negativo são os salários, né, que são menores do que aqui. Então, teoricamente, a gente teria que trabalhar mais horas para ter o mesmo padrão de vida que a gente tem aqui hoje em dia, que nem é tão alto, mas enfim, para se equiparar. E, além disso, o Lauri não fala espanhol, né? Eu falo espanhol, óbvio, eu preciso desenvolver, eu preciso usar isso no dia a dia para ver como vai ser, né? Porque normalmente eu só converso com amigos, é diferente você usar com seus amigos ali numa brincadeira e tal, e você usar de uma forma profissional. Então eu também preciso me desenvolver, mas ele não fala nada de espanhol. Então a gente sabe que no primeiro momento, ou ele conseguiria um trabalho de entrada, ou ele não conseguiria trabalho nenhum. Então isso também pesou bastante na hora da nossa decisão. O terceiro ponto negativo pode parecer um pouco bizarro, mas a gente realmente pensa na possibilidade da Espanha tanto se envolver numa guerra, quanto simplesmente acabar estando ali no meio de campo, sabe? No caso de alguns países se envolverem na guerra, a Espanha está ali no meio. Então, por mais que pareça assim loucura, a gente também levou isso em consideração e a gente pensou que a Austrália é um país mais isolado e que provavelmente não se envolveria em uma guerra, né? Mas a Austrália também tem seus altos e baixos, né? E o primeiro ponto positivo para nós aqui é que nós já estamos completamente adaptados com a cultura, com o dia a dia, né? Às vezes a gente até esbarra em alguém e o sorry já sai automático, a gente nem precisa pensar muito. A gente já sabe onde ir quando a gente precisa de algumas coisas, de alguns produtos, a gente tem para onde correr quando a gente precisa de ajuda, sabemos usar todos os grupos, né, de doação, de compra, enfim, a gente está adaptado aqui. E isso foi algo que pesou muito, 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 muito na nossa decisão, porque a gente está confortável, a gente conhece o país, a gente gosta do país, estamos bem nos nossos trabalhos, né? Estamos confortáveis nos nossos trabalhos, de certa forma estamos seguros também nos nossos trabalhos, não achamos que vamos ser mandados embora em algum momento. Então, esse foi o primeiro ponto que contou bastante para a gente decidir ficar aqui na Austrália. Gente, o segundo ponto positivo aqui da Austrália é que a segurança aqui não dá para botar defeito, né? Às vezes a gente vê um usuário de droga ou outro por aí, às vezes até furtando, como eu até comentei no vídeo anterior, e a gente ouve falar de crimes, claro, mas a gente se sente seguro. Aqui na casa que a gente mora, no bairro que a gente anda por aí, quando a gente vai no mercado, quando a gente sai, quando a gente vai para qualquer lugar, a gente se sente seguro. E a gente imagina que na Espanha a gente teria menos segurança. Ainda assim é um país mais seguro do que o Brasil, né? Mas a gente imagina que aqui a gente esteja mais seguro.
O terceiro ponto é que o estilo de vida aqui na Austrália pegou a gente bastante, assim, sabe? De você poder ir para praias lindas, né? É tudo muito acessível, a maioria dos passeios são a céu aberto, então você não precisa pagar pelos passeios. A gente compra o que a gente quer, a gente não fica olhando preço, né? E tal. E a gente nem precisa trabalhar tantas horas assim. Então a gente consegue pagar todas as nossas contas, nos divertir, ter o nosso lazer, sem precisar trabalhar 50 horas por semana, sabe? Até porque o pagamento aqui é por hora, né? Então a gente tem essa possibilidade de em uma semana trabalhar um pouco mais, outra semana trabalha um pouco menos, que a gente sabe também que na Espanha se trabalha mais com contrato fechado, né? Ou contrato de meio período ou contrato de tempo integral. E aí o de tempo integral, se não me engano, são 38 horas, né? Então aí você precisa cumprir aquelas horas, você não tem essa possibilidade, né? Quarto ponto, que tá um pouquinho relacionado com o terceiro ponto que a gente comentou, mas não totalmente, é o poder de compra. Que independente do trabalho que você tem aqui, mesmo que você ganhe o salário mínimo, você consegue comprar um celular de última geração, você consegue comprar um carro bom, você consegue ter acesso a tudo, né? Então, o poder de compra é algo muito positivo aqui na Austrália que a gente levou muito em consideração. Mas, agora olhando por outro lado, o primeiro ponto negativo da Austrália é a distância, né? A Austrália fica muito longe de outros países, de continentes. Uma viagem para o Brasil, por exemplo, é uma viagem que você precisa de 24, 30 horas para chegar. Para a Europa, né, para a Finlândia, que é o país do Lauri, né, do meu namorado, é coisa de 24 horas, assim, também, 22, 24 horas. Então, assim, a gente estando aqui, principalmente em Perth, que é a capital mais isolada, né, capital de estado mais isolada do mundo, a gente sabe o quanto a distância pega e foi algo que a gente pensou também na hora de decidir. Que se por um acaso acontece alguma emergência, a gente tem que visitar a família ou a gente tem alguma coisa, a gente basicamente não consegue. A gente precisa de pelo menos 24 a 30 horas para chegar e desembolsar uma grana alta, né? Porque por ser um voo muito longo, ele acaba sendo mais caro também. E de carro, então, impossível, né? Como eu comentei que na Espanha a gente conseguiria visitar outros países de carro, aqui, infelizmente, a gente só consegue andar na própria Austrália de carro, né? Se quiser ir para outro país, não dá para ir de carro. Bom, o segundo ponto negativo da Austrália foi algo que pesou bastante na nossa balança e pesou bastante na nossa decisão, que é a crise imobiliária que está acontecendo aqui na Austrália, né? Então, mesmo que a gente tenha salários altos, como eu comentei, cada vez mais uma parte do nosso salário está indo só para o aluguel. Então, acaba sobrando muito menos. E, além disso, a gente não tem tanto poder de escolha, né? Tem cada vez menos imóveis disponíveis, cada vez menos quartos disponíveis. E é uma situação que, aparentemente, não vai se resolver nos próximos anos. Por mais que a área de construção esteja trabalhando para resolver esse problema, não vai ser resolvido, segundo especialistas, não será resolvido tão rápido, né? E o terceiro ponto que pega bastante para mim é a parte de saúde. Graças a Deus eu não precisei usar muito a saúde aqui na Austrália, usei pouco, mas todas as vezes que eu precisei eu me deparei com situações que eu não fiquei feliz, vamos colocar dessa forma. Tem gente que já se adaptou, tem gente que tá tranquilo, mas eu realmente acho que faltam profissionais qualificados ou que os profissionais talvez não tiveram tanto acesso, né? Porque no Brasil os profissionais veem muita coisa, né? Atendem muitas pessoas, então veem muitos casos diferentes, né? Sabem lidar com muitos casos diferentes. Então eu sinto que aqui, não que eles não estejam preparados, sim, os médicos, toda a equipe médica, eles estão preparados, mas eu sinto que falta, sabe? Eu não sei explicar muito bem, mas talvez quem estiver por aqui, quem mora na Austrália, quem concorda comigo, quem discorda, deixa aí, se vocês conseguirem explicar melhor do que eu,
Porque eu não sei explicar, eu só sei como eu me sinto. E é isso que eu deixo pra vocês. Então, pra gente que tá pensando em ter filho em breve, assim, a gente tem amigos que tiveram filhos aqui, correu tudo bem nos partos e tal, foram muito bem atendidos, mas a gente pensa no depois, sabe? Quando o nosso filho adoecer, porque criança fica doentinha, não tem jeito. A gente quer ter o melhor pra criança. Então, isso foi algo que pesou muito na nossa decisão e que a gente sabe que para ter um bom atendimento de saúde aqui, a gente vai ter que desembolsar dinheiro. E não vai ser pouco, né? Porque cada consulta basiquinha aqui gira em torno de $100. Enfim, a gente pensou muito, né? Não foi uma decisão fácil. A verdade é que a gente ficou muito dividido, muito dividido. Não é só escolher o país em si, é começar do zero, né? Se a gente fosse sair daqui. E aí seria minha 4ª vez começando do zero, então, né? Eu já comecei na Nova Zelândia, depois eu tive que recomeçar no Brasil, quando eu fiquei presa lá na pandemia. Depois tive que recomeçar aqui na Austrália. Então, eu realmente não gostaria de ter que começar de novo. E estou muito feliz que a gente vai ficar por aqui, porque a gente não vai precisar passar por isso, sabe? Deixar de lado a carreira que a gente conquistou, se arriscar num futuro que a gente não tem ideia do que vai ser, né? Tudo novo, que pode dar certo, poderia dar certo, né? Mas que a gente não sabe. Aqui a gente tem a certeza, né? De que as coisas vão caminhar, né? Vão seguir caminhando como já estão. E o que foi o ponto-chave pra gente decidir ficar aqui foi porque a empresa do Lauri vai aplicar para ele o sponsorship, né, que é um visto que a gente tem aqui. E aí, a partir desse visto, ficando nesse visto de 2 a 3 anos, a gente já vai direto para a residência, né? Óbvio, tem que fazer toda a aplicação da residência, tem que fazer os testes, enfim. Mas é um caminho, assim, certo para a residência, sabe? É um caminho até fácil, eu diria que foi até fácil pra gente, porque tem gente que se mata pra ficar aqui, gasta muito, e aí no final nem sabe se vai dar certo ou não. Então, assim, de certa forma as coisas aconteceram de forma fácil pra gente, a gente é muito grato, muito feliz por isso. E estamos felizes também com a nossa decisão de ficar, com o futuro que nos espera aqui na Austrália. E é isso. Isso não significa que a gente não seria feliz também na Espanha, né? Não existe país melhor ou pior. Existe a situação que a gente está vivendo, né? Existe um momento de cada um. E nesse momento a gente decide ficar aqui. A gente não sabe se no futuro talvez a gente pense que a Austrália já não serve para nós ou alguma coisa aconteça e a gente queira mudar. E talvez até nem para a Espanha, talvez para outro país. Mas nesse momento a Austrália é a nossa casa, a gente tem nossos amigos, eu tenho família aqui, né? Meu irmão mora aqui, minha irmã mora na Nova Zelândia, pertinho, então também consegue visitar. Então é gostoso, sabe? A gente ter essa estabilidade e saber que a gente vai ficar no lugar que a gente ama, né? Porque eu acho que a gente amaria também a Espanha, mas a gente ama a Austrália e principalmente Perth. Perth é o lugar que a gente escolheu para viver e a gente está muito feliz aqui. E você que mora aqui na Austrália ou na Espanha, o que você achou dos pontos que a gente analisou? Você concorda, discorda? Acha que tem outros pontos que a gente deveria ter levado em consideração que a gente não levou? E para você que está pensando em sair do Brasil, você também fica em dúvida em mais de um país, está levando em consideração? Quais são as suas opções? Pessoal, obrigada por ter assistido até aqui. A gente se vê nos próximos vídeos aqui na Austrália. Valeu!